Estamos animados, apesar do friozinho. Meus irmãos, é um grande privilégio estar aqui com os irmãos essa manhã tão maravilhosa, de tanta adoração ao Senhor. E nós temos falado sobre evangelismo, e hoje nós vamos falar sobre pregar Jesus no mundo idólatra. Que desafio que é, não é verdade? Bom, nós vamos aprender sobre isso com a experiência do apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, na Grécia. E por isso, eu quero te convidar a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Deixa a sua Bíblia aí prontinha para que a gente leia esse texto, a partir do verso 16. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que está acontecendo nesse momento na vida de Paulo. Bom, nós vamos ver aqui, quando nós começarmos a ler o texto, que Paulo, ele chega até Atenas fugido, ou seja, ele não havia planejado ir para aquele lugar. Ele estava numa viagem missionária, ele tinha passado por Tessalônica, ele estava pregando em Bereia, e ali chegaram agitadores, perturbadores, ou seja, pessoas que criavam muita confusão, que já haviam perseguido Paulo em outros lugares e estavam confundindo a pregação de Paulo, o discurso de Paulo, com um discurso político. Achavam que Paulo estava por anunciar que Jesus era rei e governava sobre as pessoas, ele estava indo contra os decretos de César. Então, tudo isso aconteceu. Silas e Timóteo estavam com ele. E aí, quando aquelas pessoas estavam perseguindo Paulo ali em Bereia, Silas e Timóteo pediram que Paulo fosse para Atenas. Levaram ele até lá, mas não ficaram lá, ficaram em Bereia. E Paulo, então, chega naquela cidade. Bom, vamos ler, então, o texto para ver o que acontece em Atenas. A partir do verso 16, nós lemos assim: enquanto esperava por eles em Atenas, ou seja, Timóteo e Silas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele e alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte
e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Bom, queridos, Atenas era uma cidade idólatra, era a cidade dos filósofos, conhecida como o centro da sabedoria humana naquela época. Ali estavam os famosos dramaturgos, os grandes historiadores, e aqui o texto menciona 2 grupos de pessoas que são muito interessantes: os estoicos e os epicureus. Mas antes de falar um pouquinho sobre esses grupos e sobre o que eles acreditavam, aqui nós lemos no verso 17 sobre a praça. Depois da sinagoga, Paulo vai para a praça e ali ele prega Jesus, ele prega a ressurreição. Bom, essa praça que o texto se refere não é uma praça como essas pracinhas onde nós sentamos e é um lugar pacato, sem movimento, não. Ali era uma praça movimentada. Era inclusive chamada de ágora, de mercado. Ali aconteciam transações comerciais. Ali aconteciam apresentações artísticas. Ali havia debates de ideias. Era um centro cultural e comercial muito importante daquela região. E os epicureus que estavam ali ouvindo Paulo, criticando Paulo, eles acreditavam na busca da felicidade através de boas experiências. Eles não acreditavam que existia um único Deus, eles não acreditavam que esse Deus pudesse intervir na escolha humana, intervir na vida de alguém. Eles diziam o seguinte: olha, a vida é muito curta. Então, cada um faz o que dá mais prazer, cada um aproveita do jeito que quer. Vocês identificam alguma semelhança com os dias de hoje? Bom, esses eram os epicureus. É necessário fazer tudo que é prazeroso. Os estoicos, eles viviam uma realidade mais panteísta. Eles acreditavam que a natureza tinha muitas divindades. Eles acreditavam que os elementos do universo se conectavam com as pessoas. Eles acreditavam que existia uma felicidade interior que acontecia na vida de alguém através do equilíbrio, a busca pelo equilíbrio, a busca pela felicidade. E que o destino do homem, ele era traçado e nunca mais poderia ser alterado. Olha diante de que desafio Paulo estava. Porque ele pregava justamente o contrário de todas essas coisas. A visão de mundo que ele apresentava, a visão de mundo cristã, era completamente diferente dessas visões de realidade que esses grupos tinham, que os filósofos gregos tinham. E aqui eles falam: esse homem é um tagarela. E aqui essa expressão significa, eles estavam associando Paulo a como se fosse um pássaro que come sementes aqui, come sementes ali. Eles estavam falando o seguinte: olha, o que ele está falando não faz sentido. O que ele está falando não consegue se conectar com os nossos argumentos, porque o que eles esperavam sempre nos discursos públicos era ouvir alguém que falasse aquilo que se conectasse com a visão de mundo deles. Então Paulo falava o contrário. E eles argumentavam contra isso, dizendo: o que ele diz não faz sentido. Como se ele estivesse pegando informações soltas e colocando diante deles. Mas é completamente o contrário, porque o que ele estava dizendo era exatamente o que fazia sentido para a condição humana. E como alguém muito inteligente, muito articulado, ele usou inclusive pontos da cultura para tentar se conectar, e a gente vai ver isso aqui mais para frente. Bom, hoje nós vamos refletir aqui nessa palavra, queridos, sobre 3 coisas. O que Paulo viu em Atenas, com que ele se deparou, nós já falamos um pouquinho aqui na introdução. Segundo ponto, o que ele fez a partir disso? Os pontos de contato que ele estabeleceu. E terceiro, o que ele pregou.
o que ele de fato falou, o que ele verbalizou. E nós vemos em primeiro lugar que Paulo, ele viu Atenas com as lentes do cristianismo. Ele chegou ali meio que caindo de paraquedas, não esperava, não havia programado, mas quando ele olha para aquela cidade, ele não olha superficialmente. Em Atenas havia aproximadamente 30.000 estátuas dedicadas a diferentes divindades. Existia até um ditado popular naquele lugar que Atenas era uma cidade onde havia mais deuses do que homens andando pelas ruas. E a idolatria era tão comum ali naquele lugar que as pessoas que estavam escutando a pregação de Paulo, não só os estoicos, não só os epicureus, outras pessoas pensavam o seguinte: eu acho que eu estou entendendo o que ele está falando. Jesus é mais uma divindade, é mais um Deus. E a ressurreição é uma deusa. Então eles estavam ouvindo Paulo na perspectiva de entender quem eram esses novos deuses para que pudessem adorá-los. Inclusive, uma das coisas que os filósofos acreditavam é que eles não conseguiam entender de forma nenhuma. Quando Paulo fala sobre Jesus ressurreto, Cristo ressurreto, eles não entendem porque para eles o corpo era maldito, o corpo era a prisão da alma. Como o Deus que Paulo está anunciando vai ressuscitar uma pessoa? Então tudo era muito conflituoso, mas Paulo estava cheio de autoridade para proclamar o evangelho ali para aquelas pessoas. Ele conseguia, queridos, e nós vamos aprender muito com isso. Ele conseguia discernir o que Deus esperava dele naquele lugar. Então, Paulo não viu primeiro a beleza da cidade, ele não viu tudo que a cidade oferecia, ou a sabedoria humana, mas em primeiro lugar ele viu os ídolos. E aqui no texto não é uma visão superficial. Mas abrindo um parênteses antes de falar sobre isso, quando nós temos Jesus, quando nós temos o Evangelho, caminhamos de acordo com isso, fica impossível não ver. Amém? Então, existem muitas coisas boas por aí, muitas coisas maravilhosas nos lugares por onde passamos, mas nós entendemos a partir da Bíblia, a partir do que o texto nos ensina, que precisamos ver sob a perspectiva que o Senhor quer que vejamos. Então Paulo, ele percebe tudo aquilo, ele fica indignado e ele fica com esse sentimento, que é o mesmo sentimento que o Antigo Testamento fala acerca do próprio Deus, quando o povo se corrompia, a ira de Deus, a indignação no coração de Deus. É isso que acontece com Paulo, porque ele tinha zelo pela glória de Deus. Ele precisava ensinar que Jesus era o único que poderia, deveria ser adorado em qualquer parte do mundo. Salmo 67 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. O zelo pela glória de Deus. Eu preciso me comprometer a anunciar que Jesus é aquele que deve ser adorado, reverenciado. A segunda coisa que Paulo faz é que ele estabelece pontos de contato com a cultura, com as pessoas. Então ele prega na praça principal da cidade e ele é levado para o Areópago, onde as discussões mais profundas, os debates mais intensos naquela cidade eram feitos. E apesar de toda a indignação dele, apesar de ver aquela cidade oprimida, nós falamos aqui no primeiro ponto, ele não viu superficialmente. O texto diz que esse ver, esse enxergar é até o que estava escondido, é até o que estava para além das imagens de escultura. Ele percebeu espiritualmente o que oprimia aquela cidade, porque a idolatria, queridos, ela sufoca, ela oprime, ela mata o ser humano. Porque ele está distante do propósito inicial que Deus o criou para viver.
E aqui ele estabelece ponto de contato, ou seja, apesar de toda a indignação, apesar de ter os seus olhos espirituais abertos e enxergar a cidade como Deus estava enxergando, ele não é indiferente, mas ele age e ele é movido por compaixão. Então ele não começa, nós vamos ver aqui, ele não começa com um discurso agressivo. Ele não parte para cima, eu preciso destruir esses ídolos, essas imagens, não. Ele age com paciência, com graça, com amor, aproveitando os ganchos que ele poderia pegar naquele lugar para estabelecer pontos de contato, ou seja, para se conectar com as pessoas. Esse é um ponto fundamental para mim e para você. Que queremos conversar, queremos ganhar alguém para Jesus, como dizemos, né? Queremos trazer essa pessoa para o entendimento do Evangelho. É ser alguém, ou tentar, procurar ser alguém, que a pessoa vai se identificar. Então não chegamos com um discurso agressivo. Olha o que ele diz lá no verso 22 ao 24. Vocês são religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei um altar escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, ele andou pela cidade, ele percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu o que ele poderia usar para começar a falar e alcançar o coração daquelas pessoas. Então, independente de qual realidade que vivemos, qual realidade que encontramos, em algum lugar, na vida de alguém, é a compaixão que deve nos mover. Precisamos procurar pontos de contato entre aquilo que a pessoa vive e o Evangelho. Isso não é distorcer a palavra, isso não é fugir do propósito de Deus, mas enxergar aquela pessoa como alguém que é amado, alguém por quem Jesus morreu. Independente da situação em que ela se encontre, ela é alvo do amor de Deus e ponto. Então esse deve ser o nosso coração. Naquela cultura, eles tinham tanto medo de esquecer alguma divindade, que aquele altar era justamente para isso. O altar ao Deus desconhecido era tipo assim, caso a gente tenha esquecido alguém, algum Deus, alguma divindade, então que esse Deus não nos castigue, não nos faça mal, mas se sinta representado aqui nesse altar. Olha que loucura. E aí Paulo usou justamente dessa estratégia. Olha, vocês não precisam mais ter medo. Vocês não precisam mais se preocupar com muitos deuses. Era isso que ele estava querendo dizer. Porque justamente esse Deus que vocês não conhecem, ele não vai vir aqui para castigar vocês, mas ele quer se revelar a vocês. Ele, na verdade, é o único Deus. Apresentamos não um Deus carrasco, que está diante do pecado daquela pessoa, e simplesmente a gente para na ira. Mas a gente precisa oferecer, apresentar àquela pessoa o único Deus, o Deus que a ama, o Deus que deseja alcançar o seu coração. Então Paulo, ele fala do Deus desconhecido como sendo o único Deus a ser adorado. A gente não pode chegar diante de alguém, nunca, e pensar assim, não importa, está tudo errado, está tão errado. Né? Às vezes até dentro de casa, um filho, um parente, está tudo tão errado, é tanto ídolo, é tanto diabo, demônio. Precisamos chegar diante de alguém procurando identificação, procurando apresentar para aquela pessoa pontos de identificação. E a gente procura na vida daquela pessoa pontos de contato, ou até mesmo da cultura.
Eu lembro que há alguns anos, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, todos os carnavais nós saíamos para a Apoteose, ali para os arredores. A gente não conseguia entrar no local do desfile, mas para os arredores para falar de Jesus. E uma das ferramentas mais utilizadas pelo grupo de evangelismo não era chegar individualmente, até porque às vezes era muito barulho, a pessoa não conseguia ouvir a gente, mas era apresentações artísticas. E aí os grupos se organizavam para falar a linguagem que as pessoas estavam procurando encontrar naquele lugar. E era interessante que até mesmo a nossa fala para aquelas pessoas, a gente dava uma ensaiada antes, para não ser tão cansativo, para não ser totalmente sem sentido para aquelas pessoas. E eu lembro que às vezes eu ouvia algumas pessoas falando assim: olha, ainda bem que você está aqui, porque você está sendo alcançado por Deus nesse momento, no evangelismo. E eu pensava comigo, eu não vou falar para ninguém ainda bem que você está aqui, porque não é a vontade de Deus que essa pessoa esteja aqui no carnaval. Eu não sei se você conheceu já ou teve algum contato em algum momento com o Carnaval do Rio de Janeiro, mas é algo extremamente demoníaco, pesado. Existe até uma fala lá muito conhecida na cidade que durante o Carnaval Carioca, os locais onde invocam entidades demoníacas precisam estar fechados para que todos os demônios estejam livres para estar no meio do povo no Carnaval. E o nosso propósito ali, nós éramos impulsionados a enxergar toda aquela idolatria, a prostituição, tudo aquilo e falar: Deus, precisamos nos mover com o teu coração e procurar pontos de contato com a cultura para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Ainda assim, nós vemos aqui no texto o quanto é desafiador. Vamos prosseguir então. Muito mais, queridos, do que aprendermos passo a passo qualquer estratégia de evangelismo. Não queira chegar no seminário e falar assim: agora eu vou aprender exatamente como fazer evangelismo. Mas muito mais do que isso é entendermos o coração de Paulo. Entendemos o que o Senhor estava gerando ali, para que a gente se mova como Ele se moveu. Então, a gente percebe, por exemplo, no ministério de Paulo, que ele sempre fazia muitas perguntas. E nós sempre nos preocupamos como cristãos, geralmente, em oferecer muitas respostas. Mas as perguntas, muitas vezes, elas são mais importantes e mais estratégicas do que as nossas respostas, aquilo que a gente leva pronto. Porque depois de termos pontos de contato, nós apresentamos pontos de conflito. E vamos para o terceiro e último ponto. O que Paulo falava em sua pregação? Como que esses pontos de conflito surgiam aqui? Bom, Paulo, ele apresenta para os atenienses desde Deus como Criador até o julgamento final. Ou seja, ele apresenta as Escrituras. Ele fala da vitória sobre a morte e o reinado do Rei Jesus, até o fim de todas as coisas. Verso 24 a 26, ele fala sobre Deus, o Criador, aquele que fez o mundo, tudo o que nele existe. O universo foi criado pela palavra de Deus. O Senhor é a origem da vida. Ele está apresentando o Deus desconhecido. Ele é aquele que te deu o fôlego de vida, atenienses. Ele criou todas as pessoas em todas as nações. Ele não é preso a templos feitos por mãos de homens. Por isso, Paulo não fica só na sinagoga, ele sai. Sabe, queridos, muitas vezes nós esperamos para estar na igreja, para receber algo de Deus. Mas isso, de forma muito sutil, é a influência do paganismo na nossa mente, no nosso coração, porque era o paganismo que pregava que as divindades, que Deus estaria dentro de templos feitos por mãos humanas. O Senhor, ele não pode estar preso a um lugar físico.
Você não espere para vir até aqui para entender e conhecer a Deus. O Senhor está com você no seu trabalho, o Senhor está com você e se manifesta na sua casa, na padaria onde você chega. Em todos os lugares levantamos altares de adoração ao Deus verdadeiro, porque Ele é soberano, Ele é o único. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele não está dentro de quatro paredes. Ele não está preso num lugar onde nós estamos carregando a presença. Ele decidiu habitar em cada um de nós. Deus não é uma divindade. Sabe quem que fica preso em templos, em construções, divindades tribais? Mas o Senhor, estamos falando aqui do único e verdadeiro Deus, que sustenta todas as coisas com o seu poder. É Ele que dá a vida, a respiração, o alimento, a inteligência, a vida eterna. Paulo também diz que Deus não está longe, ou seja, não precisa tatear mais, não precisa procurar, como se Deus estivesse longe. Como se você não enxergasse, nós passamos a enxergar. Ele diz, Deus não pode ser representado por imagens de escultura, como falamos aqui. Ele é incomparável. Ninguém consegue descrevê-lo em toda a sua glória. Então ele não pode ser representado pela arte ou imaginação humana. E Paulo diz, versos 30 e 31, Deus é aquele que nos chama ao arrependimento. E Ele haverá de julgar o mundo com justiça, é isso que o texto diz. Então Paulo fala de arrependimento e juízo final. Entendem que que Ele fez aqui um caminho tão maravilhoso. Ele começou dizendo, olha, eu andei pela cidade, eu conheço vocês agora. Eu conheço essa cultura, eu sei o que vocês estão procurando. Só que aqui, nesse ponto, é onde ele combate mais diretamente os epicureus, os estoicos, a filosofia grega, dizendo, olha, há pecado sim. A vida não é só pelo prazer, é necessário arrependimento, é necessário prestação. Haverá um dia de prestação de contas, um dia que o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai separar os santos para estarem face a face com Jesus no dia perfeito. Então Ele chega, Ele faz o caminho da criação até o julgamento. E sem arrependimento não há salvação. Então Paulo sai aqui da dimensão da filosofia, dos pontos de contato, porque a gente não para ali. E ele vai para a responsabilidade humana. Ele chama aquelas pessoas para que eles entendam, olha, se você não bateu no peito e entendeu quão miserável você é, não existe salvação para você, não importa quantos deuses você adore. E aqui nós concluímos. Nós não combatemos idolatria alguma, começando a dizer para alguém, você é pecador. Nós combatemos idolatria, começando a dizer para alguém, Deus é o Criador. Nós começamos qualquer tipo de assunto, buscando esses pontos de contato, apresentando a glória de Deus. E sabe, queridos, quando nós falamos que Deus é Criador, nós não estamos só, apesar de não ser só. Mas nós não estamos parando no seguinte conceito de que Ele criou todas as coisas, Ele criou o mundo, Ele criou a natureza. Nós estamos anunciando que Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E nós estamos anunciando que ninguém consegue se descobrir, entender qual é a sua verdadeira identidade, se não se conectar com Deus Criador. Não é um discurso bonito que vai falar para a pessoa quem ela é. Não é o contato nem com a sua etnia, nem com a sua origem. Não é nutrindo a sua autoestima. Não é qualquer tipo de autoajuda, mas é se conectando e se descobrindo no Deus Criador. Aquele que formou eu e você com as suas próprias mãos. Anunciamos sobre o mundo, anunciamos sobre todas as coisas. Então começamos a falar com a pessoa, não sobre o pecado dela, mas sobre que o Senhor planejou a vida dela. E com isso, Ele deseja que ela vive se conectando
se relacionando com Deus único e verdadeiro. Então, queridos, antes até mesmo de sairmos daqui, prontos para entender Atos capítulo 17, falar agora sim eu consigo me conectar com as pessoas e apresentar Jesus para aquela pessoa que eu oro tanto, que eu amo tanto e tem ídolos na sua vida. Eu quero te convidar a se conectar, a se render a esse Deus criador e também fazer uma pergunta para você mesmo. Existe algum ídolo que precisa ser retirado da minha vida? Existe algum altar, existe algum lugar central do meu coração que não está sendo ocupado pelo Deus verdadeiro? Lá em 1 Reis 18, a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele em meio a um povo idólatra que adorava Baal, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas e orando. Caiu fogo do Senhor sobre o holocausto que estava no altar e as pessoas ao redor caíram prostradas e gritavam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor não nos convida nessa manhã somente a aprender sobre ganhar pessoas ou até mesmo se mover em direção às pessoas. Mas o Senhor nos leva a reparar o altar da nossa vida, para que aqui no meu coração, no seu coração, reine o único e verdadeiro Deus. E tendo um padrão de vida de adoração a esse Deus, levantando altares de adoração a esse Deus, eu vou conseguir ensinar outros a fazerem o mesmo, seguirem esse caminho. Então pergunte a você mesmo. E como o apóstolo Paulo, passamos então a ver a idolatria sob as lentes do cristianismo, estabelecer pontos de contato com as pessoas e falamos das Escrituras. Deus criador e sustentador de todas as coisas. O Deus que se relaciona com o homem, que não pode ser representado por imagens de escultura. O Deus que convoca a humanidade para arrependimento de pecados. Existe a responsabilidade humana. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e julgará o mundo com justiça. Amém?